Olá, mais um vídeo. Eu sou Alexandre Martins, psicólogo, e vamos para o vídeo 13 da Constituição da Personalidade sobre o espectro do falso eu. Pessoal, estamos chegando ao fim da reta teórica, tá? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a Constituição da Personalidade sobre o espectro do falso eu nos últimos 30 anos do nosso país. Nós vamos falar algumas abordagens, algumas questões que têm levado o ser humano dentro do nosso país a um falso eu, tá? Mas eu vou entrar em detalhes no próximo, nos vídeos a partir do vídeo 16. Então temos mais 3 vídeos aí para conversarmos um pouquinho de forma mais teórica. E aí, dos vídeos 16 a 20, nós vamos trazer aspectos práticos. Como que o nosso país, ao longo de 30 anos, vem vivenciando o falso eu de forma comportamental. O foco vai ser o Brasil, mas vocês podem, de acordo com o que vão observando, trazer aspectos do mundo nos comentários, e aí a gente pode, até posterior ao fim dessa série, conversarmos sobre esses comportamentos, e aí a gente pode trabalhar por temas, tá? Então, até fechar a série, a gente vai meio que focar. E aí, quando a série terminar, vocês vão poder trazer comentários. E em cima deles, a gente vai construindo temáticas. E aqui está aberto para discutir qualquer temática que vocês desejarem. Aqui não vai ter nenhum tipo de, vamos dizer, de censura, nenhum tipo de contraponto que, não, esse tema não tenho que conversar. Tem sim, e lembrando que aqui eu dou o ponto de vista de acordo com o estudo que foi realizado, não de acordo com a minha opinião. O Vencendo o Seu Falso Eu é um estudo de 1 ano e meio, e tudo que está sendo falado nesses vídeos não é da minha cabeça. São estudos que eu estou publicando por intermédio desses vídeos para trazer não a minha opinião, mas a opinião da verdadeira essência e sabedoria que esse estudo apresenta. Vamos então falar hoje sobre previdência. O primeiro tópico de hoje são 3, e eu, nesse momento eu vou abordar a previdência. Muitos pensam, nossa, previdência social, INSS, é o que vem na cabeça. Mas não é. Na verdade é muito além disso. Muito além. Então vamos falar sobre a famosa previdência. E o conceito de previdência, se você for além, se você pegar a previdência social, na verdade, ela está intimamente relacionada com o comportamento de prever que algo pode acontecer e nós temos que nos resguardar. Tá? Então o que acontece? Nós não temos como adicionar um fio de cabelo em nossa vida quando o nosso tempo chega. Isso é fato, Isso aí é inquestionável. Quando eu tenho um comportamento previdente, eu consigo, por meio de um planejamento estratégico, criar algumas previsões. O previdente, geralmente, ele passa por dificuldade, tá? Todos nós passamos. Só que grande parte das dificuldades que nós estamos passando, principalmente nesse momento de pandemia do coronavírus, um pouco em consequência de nossa falta de providência. Tá? Um pouco porque eu me incluo nesse grupo de falta de previdência. Não é só quem está vendo esse vídeo. Tá? Então o que acontece? Quantos hoje está usufruindo de uma reserva guardada? É uma pergunta para se pensar. Então, quando você assume uma previdência, você está assumindo uma perda momentânea nesse momento, mas que lá na frente vai se reverter num ganho. Por exemplo, eu paguei uma previdência e nesse momento atual eu estou usufruindo dela. Não é o momento correto. Não era o momento correto para eu abrir mão e
usufruir desse benefício. Só que, com a crise, com as dificuldades e com todas as questões que a gente enfrenta como empresário, eu tive que me recorrer a esse dinheiro. Porque não entra dinheiro, né? Principalmente para quem resolveu abrir uma empresa ligada à educação, a treinamento, né? Então, o que acontece? Eu tive que recorrer a esse dinheiro. Então, de certa forma, o comportamento que eu tive há 6 anos atrás me beneficiou nesse momento sem que eu soubesse que iria ter. Então, o exemplo da Previdência é isso. Então, Previdência, primeiro, eu deixo de colocar a culpa no Estado, no comércio, nas empresas. Ah, eu estou desempregado por culpa de alguém. Não. De repente, será que você não está desempregado pela ineficiência em procurar se especializar? Hoje eu até brinco, eu falo, se você não quiser ser substituído pela inteligência artificial, estude. Por quê? Porque ela não tem parada. 24 horas por dia ela está estudando, está lendo, está analisando o comportamento. E você? E eu? Será que nós temos estudado? Então a Previdência, ela permite que a gente não seja substituído, seja sempre inserido no mercado. Seja ele dentro de uma empresa como funcionário ou dentro do seu próprio negócio. Tem uma frase que eu gosto muito do livro de Provérbios, sim, Provérbios. Vai ter com a formiga ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos. Olha lá para os seus caminhos. E seja sábio, né? A formiga, usando a historinha da cigarra e a formiga, o que acontece na historinha? A cigarra só canta enquanto está aquele sol maravilhoso, e a formiga trabalha, né? Ok. Só que a formiga, naquele trabalho incessante dela, o que ela está fazendo? Ela está juntando alimento em seus celeiros. Então ela está sendo previdente, ela está guardando para que, no frio, a formiga é um ser muito magrinho, um ser pequeno, com certeza não precisa de um frio tão grande para matar ela. Então o que acontece? Ela se guarda, ela se fecha dentro dos formigueiros. E lá ela se mantém aquecida e alimentada. E a cigarra? Na história infantil, implora comida para as formigas. E a formiga não dá, porque teves o verão inteiro para trabalhar e nem nunca fez. Então agora comida não tereis. Né? As rimas, né? Das histórias infantis. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Nós vamos ter o mesmo comportamento que a formiga da historinha? Aí entra o outro conceito, generosidade. A generosidade não vai nos permitir bater a porta na cara da cigarra, ou seja, de quem precisa. Só que primeiro a gente vai nos ajudar para depois eu ajudar o próximo. E como que eu posso ajudar uma pessoa fora se eu não consigo me ajudar? Se eu não consigo trabalhar, se eu não consigo desenvolver minhas atividades, me desenvolver, e o que eu tenho a mais, eu vou dar a outra pessoa. Olha que interessante. Eu gosto muito, trazendo ainda para a Previdência, o conceito do dízimo. É um conceito muito utilizado pelas igrejas da prosperidade, só que é um conceito hebraico. É um conceito que vem lá de Jerusalém, muito antes de Cristo, que era um conceito que tinha sim a conotação de oferta, mas tinha também a conotação de você guardar, né? Previdência, você gerenciar, para que no momento que você precisasse, você usufruísse. Quer uma história mais clara disso tudo que eu estou falando? A história de José, um cidadão egípcio que verdadeiramente existiu e foi governador. E ele, de alguma forma, preveu, nós sabemos qual a forma que ele preveu, mas não vem ao caso aqui. Ele preveu, por meio do próprio sonho do faraó,
que iria ter 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza. Então 7 anos ia produzir muito e 7 anos iria faltar. Esse muito produzido que não se usufruiria, José, dentro da logística, que deveria estar incluído nos cursos de logística, a história de José, porque não é uma fábula. Os escritos egípcios trazem a figura de José como um governador, não está só na Bíblia, está nos hieroglifos egípcios. Ele, na verdade, é o inventor da logística. Não é nenhum norte-americano, nenhum europeu, e sim José. Naquele momento, cria o conceito de logística e armazenamento e distribuição de bens, mercadorias e serviços. Porque naquele momento ele cria o conceito de celeiros, o conceito de armazenagem e consegue guardar esses alimentos e supre não só o Egito, mas toda a região ali do Oriente Médio por 7 anos. Fantástico, né? Só que esse conhecimento não é passado para vocês. Claro que não. Está dentro do conceito da religião, porque todo mundo acha que a Bíblia é um livro religioso, mas enfim. Então a generosidade entra de cara, porque se eu me ajudo, se eu consigo criar, armazenar e num momento posterior usufruir, eu vou conseguir ajudar as outras pessoas. É muito confundido com fazer o bem o tempo todo. Mas a generosidade começa de mim para mim. Primeiro eu sou generoso comigo, para que eu possa sim ser generoso com o outro. Não há maneiras de eu ser generoso com o outro sem primeiramente ser generoso comigo. Ou seja, eu vou amar a mim mesmo para posteriormente, espelhando no amor que eu tenho a mim, amar o meu próximo. É muito forte esse conceito. Então, o que isso traz? A generosidade traz eu simplesmente passar para o outro o que para mim sobrou, no sentido de sobejar, no sentido de a mais. Eu não vou guardar. Eu não vou precisar construir celeiros para guardar em grandes concentrações aquilo que está sobrando. Eu vou distribuir de boa vontade, sem que ninguém fale. Isso é generosidade. Eu me supri minha família, supri os meus, e aí o que veio a mais, porque eu sou mortomo, o que eu tenho não é meu, pertence a outra pessoa, a outro ser, eu vou distribuir. Ou seja, eu vou permitir que outras pessoas usufruam do mesmo conforto, do mesmo bem que eu estou tendo, sem diferença, né? E isso faz com que a gente tenha excelência na sabedoria, o verdadeiro amigo da sabedoria, né? Porque filosofia significa amigo da sabedoria. E eu trago aqui um conhecimento que vai além da filosofia tradicional. É verdadeiramente amigo da sofia, amigo da sabedoria. Dá instrução aos sábios, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. Quem não quer ser ensinado, não cresce. Eu posso tentar ensinar uma pessoa que quer se desenvolver, que não queira. Ela não vai conseguir, porque ela não quer. Muitos vão ver esse vídeo com o preconceito de achar que eu estou falando de religião. E vai largar o vídeo na hora que de repente ouviu alguma coisa que para ele é um conceito religioso. Mas não é. Isso é comportamento humano que deveria estar sendo ensinado nas universidades. Às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa hoje, nos preocupamos com coisas só da terra. Sexualidade, prazer, dinheiro, afazeres, e muitas vezes não temos a oportunidade de vivenciar o real, o que dá sentido à nossa vida. Hoje, a busca por entendimento, por exemplo, de um dado comportamento, se isso é errado ou não, é muito mais importante do
do que essa discussão que a gente está tendo. Só que a verdadeira sabedoria não está ligada ao conhecimento da terra, e sim ao seu autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se conhece, você tem a oportunidade de conhecer outras coisas. E o vencer o seu falso eu é exatamente isso. O vencer o seu falso eu é entender que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Porque Deus não é religião. Deus, ele é muito mais que isso. E se você entender isso, você começa a vencer esse falso eu. E eu garanto para você que tem muito ateu que, na ânsia de provar que Deus não existe, acaba provando que Deus existe. Se você pegar textos do John Hopkins, você vai ver que ele tenta negar a existência de Deus o tempo todo, mas o texto dele traz Deus o tempo todo. Augusto Cury tentou provar que Deus não existe, ao ponto de declarar para si próprio: vou estudar a Bíblia para provar que esse livro é um conto de fábulas e historinhas, né, inconsistentes. O cara simplesmente escreve um dos maiores conhecimentos do Brasil hoje em dia. Se eu não estiver enganado, eu posso até estar, mas hoje o Cury é o maior escritor do Brasil. Os conhecimentos que ele traz são muito profundos. Porque ao ler este livro, que todo mundo fala que é incompetente, incoerente e impreciso, ele descobriu que ali está totalmente a essência do ser humano. Principalmente quando ele traz as questões ligadas ao conhecimento da pessoa de Cristo, de Jesus. Pois é. Então, gente, é isso aí. Hoje a gente vai ficar por aqui, mas primeiro eu quero trazer a importância de você participar do nosso seminário. Que essas indas e vindas aí de abertura e fechamento, a gente está tendo um pouco de dificuldade para marcar uma data presencial. E a construção desse curso online é um pouco delicada pela profundidade dos temas que nós temos. A organização do curso online dentro dessa configuração de curso, ela fica complexa para construir como você vai fazer, como vai desenvolver, né, todos os estudos, porque é muito profundo e intenso. E o presencial você aborda de forma muito mais aprofundada do que no ensino à distância nesse caso, porque envolve alma, envolve um conhecimento muito mais profundo, que muitas vezes, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse vídeo com vocês e o WhatsApp apita e aparece alguma coisa na tela do computador que tira a atenção. Então, o presencial a gente consegue simplesmente anular, porque nós conseguimos desligar plenamente o celular e a interlocução ficar fora de dispositivos eletrônicos. Então, ainda a construção de uma forma à distância está muito... Eu estou planejando a melhor maneira de se fazer isso de forma que a tua atenção não seja distraída. E vai dar certo uma ou outra forma, se Deus assim permitir. Então, hoje eu vou ficando por aqui. E assista nossos vídeos, acompanhe nosso canal, se inscreva, acione o sino das notificações e aguardo vocês no próximo vídeo. Ok? Tchau, tchau.